de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte tudo sobre a vitória sensacional do Flamengo lá no Allianz Parque. 2-0 em cima do time que toda a mídia estava dizendo que era o todo-poderoso, que era o Palmeiras. O Flamengo foi lá e 2-0. A vitória do Fluminense no clássico de sábado em cima do Vasco. O Botafogo, que folgou esse final de semana, joga quarta-feira contra o Ceará no Engenhão. E mais, a Seleção Brasileira hoje tem convocação às 15 horas. A chegada do Carlo Ancelotti, o novo treinador da Seleção Brasileira. Tudo isso você vai curtir em instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo aqui no Momento do Esporte. Foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos. Aliás, a Seleção Brasileira vai jogar lá onde eu trabalhei 4 anos, né? Vai jogar em Guayaquil contra o Equador. E você que me acompanha esse tempo todo, agora estamos aqui, né? Na Napa TV e na TV Diversidade, todas as segundas, quartas e sextas, levando as emoções do futebol e também o noticiário do Clube do Seu Coração. E eu já vou abrir o programa falando o seguinte: hoje é um dia especial. Hoje é o torcedor brasileiro, onde quer que esteja, vai ter uma nova noção do que vai ser a nossa seleção brasileira. Chegou finalmente, a criança nasceu, chegou o técnico Carlo Ancelotti, né? Cara vitorioso, dispensa qualquer tipo de comentários. E eu vou falar aqui, passo a passo, o que aconteceu na chegada dele ontem, às 22 horas, no aeroporto do Galeão, né? Muita gente. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Mais de 200 jornalistas do mundo todo se credenciaram para acompanharem, né, obviamente, a convocação da seleção brasileira, que vai acontecer hoje às 15 horas, né? Já com o novo presidente, o Samir Chaguad, né, que é o novo presidente. Isso aí é um outro assunto. Eu não vou falar, né, desse lance envolvendo esse novo presidente da CBF. Não vou entrar nesse detalhe, né? Aconteceu isso ontem, ele já foi aclamado, 25 federações apoiaram, né? Alguns clubes não gostaram, mas, meu amigo, bota uma coisa na sua cabeça: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é isso aí, tá? O homem tá lá, assumiu, já tá lá. A CBF mandou um jatinho buscar o Carlo Ancelotti, uma festa danada, não para de entrar pessoas lá nesse novo hotel. É um hotel lá na Barra, aliás, um hotel muito luxuoso. A nossa equipe já está lá também, né? Nós estamos fazendo o programa aqui, que o programa é ao vivo, então a gente está fazendo o programa aqui, a convocação vai ser só às 15 horas. Obviamente que a gente só vai dar os detalhes mesmo dessa convocação no nosso programa de quarta-feira, né? Porque não tem como. Eu posso, de repente, fazer um flashzinho de lá ao vivo, eu e o meu amigo, nosso diretor, o nosso consagrado cineasta, Tony Deluc, que, obviamente, está fazendo a geração das imagens. Então, vou passar aqui um pouquinho do que vai acontecer logo mais, né? Nesse hotel luxuoso, onde será divulgado os 23 jogadores, né? Muita gente falando, né, que já foi feita uma pré-convocação de 55 jogadores, né? E que hoje, finalmente, desses 55 vão sair os 23 para essas duas datas FIFA, né? Dia 5 de junho, lá em Guayaquil, no Equador, contra a seleção do Equador. Depois joga aqui contra o Paraguai, na Neoquímica Arena, lá em São Paulo. Bom, vou falar aqui para vocês o seguinte: os prováveis jogadores que estão aí na relação dos 55. Vamos lá. Dodô, da Fiorentina, o Wanderson, Caio e o Alexandro, do Mônaco, Andrei, do Friburgo, o Pedro, do Brighton, o Evanilson, do Bournemouth, o Igor Paixão, do Feyenoord, da Holanda, o Hugo Souza, do Corinthians. Olha só, Hugo Souza, do Corinthians. Quem diria, né? Na relação, meu amigo, minha amiga. O Oscar, do São Paulo, o Neymar, do Santos, já falando dos brasileiros, né?
o Fabrício Bruno do Cruzeiro, o Igor de Jesus, o Alex Telles do Botafogo, o Danilo Wesley, o Léo Ortiz, o Alexandro, o Gerson e o Pedro do Flamengo. Essas são as caras que podem pintar nessa convocação. Agora vou dar a minha opinião. Eu acho, sinceramente, que desses 6 aí do Flamengo, eu tenho certeza que no máximo 2 ou 3 serão convocados. Apesar que o técnico Carlo Ancelotti conhece bem o futebol brasileiro, ele está acompanhando o futebol brasileiro. E esses 55 nomes, na verdade, não foram o Ancelotti que... cheguei aqui no estúdio e os caras começaram a botar Lancelotti. Lancelotti é o cavalheiro, Carlos Ancelotti. Eu não acredito que desses 55 aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu creio sim, no máximo, uns 15 jogadores desses 55. Essa relação de 55 aí, ele vai trazer muitos jogadores da Europa. Jogadores que ele confia, né? Sobretudo jogadores do Atlético, do Real Madrid. Aqueles jogadores que são jogadores importantes. Não sei se o Éder Militão tá liberado. Isso é convocação certa. O Vini Júnior, o Rodrigo. Esses jogos são figuras carimbadas. Estão falando também do Casemiro, né, que é um jogador de confiança, que o Ancelotti conhece bem. Não sei, irmão. Não quero antecipar nada aqui agora. Eu só quero comentar uma coisa. A mídia, de um modo geral, está forçando uma barra para a convocação do Neymar. Olha, eu tenho mais de 40 anos nessa brincadeira aqui. Rádio, televisão, jornal e tal. Se o Ancelotti convocar o Neymar, já vai entrar, na minha opinião, sem crédito. Porque, cara, o Neymar está requenguela. Está uns 40%. Porra, nós vamos disputar 2 jogos importantes, meu irmão. Um jogo fora e um jogo aqui. Deixa o Neymar. A qualidade do Neymar é indiscutível, mas ele não está 100%. Tem jogadores que estão bem. Tem jogadores aí que estão voando baixo. Para que forçar a barra de levar Neymar? Para quê? Né? O Neymar participou do jogo do Santos. O Santos foi eliminado para o CRB, lá em Alagoas, e participou do jogo de ontem. E que o Santos venceu, só Deus sabe como. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo. Né? O Santos sofreu mais do que sovaco de aleijado para conseguir trazer a vitória. Um jogo realmente que o Vitória sufocou e não conseguiu fazer o gol. O Santos fez um golzinho lá numa falha da zaga. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, eu repito, não é a hora de convocar o Neymar. Deixa o Neymar se recuperar. Ele é um craque diferenciado, fora de série. Então, deixa ele se recuperar, voltar à forma para aí se convocar. E pelo que eu conheço do Carlo Ancelotti, técnico vitorioso, não sei quantas Champions League, não sei qual, com tudo que você possa imaginar como treinador. Então, pelo que eu conheço dele, ele não vai levar jogador meia bomba. Né? Até mesmo o Gerson, que se contundiu ontem, se não provar que está bem, ele não vai convocar. Então vamos aguardar. A convocação é exatamente às 15 horas. Né? Vamos aguardar então aí para ver que bicho vai dar nessa convocação desses 23 jogadores. Né? Eu acredito que 80%, 90% sejam jogadores que estão atuando da Europa e não poderia ser de forma diferente. Né? O nosso futebol aqui, eu vou te contar, né? Só Deus sabe como é que está. Muito nivelado, muito nivelado. Daqui a pouco você vai tomar conhecimento da rodada, da 10ª rodada, né? Que aconteceu, com resultados surpreendentes. Né? Então vamos aguardar com expectativa. 3 horas da tarde, o mundo vai parar. Né? Imprensa do mundo todo, eu vou até citar aqui, né? Os países que mandaram representantes para fazer cobertura. Né? Itália, jornalistas, né? Itália, Espanha, Estados Unidos, Emirados Árabes, Alemanha, Japão, Chile e, obviamente, o Brasil. Né? Tá lotado, meu irmão. 200 credenciamentos a CBF fez. Né? Não sei onde que vai botar esse pessoal todo. É num hotel luxuoso que vai acontecer exatamente na Zona Oeste. O pessoal fala Zona Oeste, é Barra da Tijuca. Eu falo, moro lá, Barra da Tijuca. É Barra da Tijuca, né? Falo que é um hotel na Zona Oeste, é Barra da Tijuca. 15 horas vai acontecer essa convocação.
Agora sim, vamos entrar no Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2025, que é a nossa praia, né? Todo mundo quer saber do Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro que teve uma rodada muito importante nesse final de semana, uma rodada com surpresas, hein? Com surpresas. Vamos lá. Daqui a pouco o nosso diretor vai colocar na telinha aí. Tivemos a vitória do Fluminense em cima do Vasco no sábado 2-1. São Paulo foi surpreendido pelo Mirassol em pleno Morumbis. Mirassol 2, São Paulo 0. Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Grêmio 1, Bahia 0. Palmeiras 0, Flamengo 2. Sport 1, Internacional 1. Vitória 0, Santos 1. Fortaleza 0, Corinthians 2. E hoje teremos, complemento da rodada. Aliás, essa rodada só acaba na quarta-feira. Hoje teremos Bragantino e Juventude, lá do Cícero de Souza Marques, às 20h30. E também, na quarta-feira, fechando a rodada, Botafogo e Ceará. Antes de passar a classificação, que o nosso diretor já está preparando ali para colocar na telinha aqui da dupla dinâmica, que é a Napa TV e a TV Diversidade, eu vou fazer um comentário rápido aqui. Comentário sobre a arbitragem do Brasil. É de dar pena. Olha, não é brincadeira não. Você lembra, no meio da semana, o jogo do Grêmio, que foi eliminado? O Grêmio foi eliminado por CSA na Copa do Brasil? Pois é, tivemos um erro cabeludo. Eu já sabia que isso ia ser compensado. Pois bem, no jogo agora do Grêmio, o jogo que o Grêmio jogou com o Bahia, meu amigo, foi uma coisa do arco da velha. O que aconteceu lá, no Estádio Olímpico, se a gente falar no mundo todo, ninguém vai acreditar. Um pênalti arranjado. Né? O goleiro do Bahia, nem tocou no atacante. E o árbitro calma. Aliás, esse árbitro vem falhando muito da CBF. No jogo do Flamengo com o Palmeiras, a mesma coisa. Ele deu um pênalti inexistente para o Palmeiras, que o Rossi defendeu. Depois ele deu um pênalti lá, que os paulistas estão reclamando, só que esse pênalti a favor do Flamengo, não que eu estou aqui querendo puxar a brasa para minha sardinha. O pênalti a favor do Flamengo, um pênalti claríssimo. Né? O jogador foi driblado, o Arrascaeta ia entrar na área, ele puxou o Arrascaeta, segurou o Arrascaeta. Se segurou com força, se segurou sem força, não interessa. O cara, tu acha que o Arrascaeta é louco de driblar o cara e partir se jogar? Só se ele fosse maluco, irmão. Quem não é da bola é que fica criticando. Agora, o pênalti que aconteceu do Varela foi uma armação. 5 minutos. Os caras lá do VAR dizendo, não foi. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Então, atenção, seu Samir, novo presidente da CBF. Vamos profissionalizar a arbitragem. Porque do jeito que está, olha, eu não sei onde vai parar o nosso futebol, tá? Porque os árbitros estão errando muito. Não quero dizer aqui que os caras são desonestos. Não são, né? Eu não sei se existe algum tipo de conchavo, porque, por exemplo, o jogo do Grêmio, o Grêmio foi prejudicado, a diretoria do Grêmio toda veio lá do Sul para cá, para a CBF, para reclamar. E logo no jogo seguinte, o Grêmio é beneficiado. Ontem também, pelo amor de Deus, vamos profissionalizar, vamos botar os árbitros, sabe? Fazer curso, vamos aproveitar agora a data FIFA, né? O Mundial de Clubes, e vamos profissionalizar os árbitros, vamos dar curso, né? Para que nós possamos ter mais tranquilidade, para que a mídia possa acreditar, e o torcedor brasileiro, aquele torcedor, coitado, que sai, que deixa de levar 1 quilo de carne para sua casa porque é apaixonado, quer ir ver o clube do seu coração. Pelo amor de Deus, o negócio está pegando mesmo. Dito isso, vamos agora sim, diretor, coloca aí na telinha da Napa TV a classificação, né? Após o jogo de ontem, é claro que essa classificação só vai ser alterada após o jogo do Botafogo na quarta-feira contra o Ceará, porque é o complemento da rodada, então vai mudar. Mas no momento está atualizada da seguinte forma: primeiro Palmeiras, 22 pontos, segundo Flamengo, 21, terceiro Cruzeiro, 20, Cruzeiro encostou ali, ó, tá ali fungando no cangote do Flamengo. Irmão, tá ali, fungando no cangote. É o terceiro com 21, com 20 pontos. Quarto, Bragantino joga hoje,
Se vencer, vai disputar ali também, no cangote do Cruzeiro. Se vencer, vai para 20 pontos. Fluminense é o quinto, com 17. O Ceará é o sexto. O Ceará joga quarta-feira, pode tirar a quinta colocação do Fluminense, né? Dependendo do resultado do Botafogo. Bahia é o sétimo com 15, o Ceará tem 15. O Corinthians é o oitavo com 14. O Mirassol é o nono também com 14. Olha o Mirassol, gente, olha o Mirassol, né? O décimo é o Atlético Mineiro com 14. O 11º é o Botafogo com 12. 12º Grêmio também com 12. 13º São Paulo com 12. 14º Internacional com 11. 15º Vasco com 10. 16º Fortaleza com 10. E aí na zona de rebaixamento, vamos lá. Vitória é o 17º com 9. Santos é o 18º com 8. Juventude, que pode passar deles aí, passar inclusive do Fortaleza, né? Empurrar o Fortaleza para a zona de rebaixamento. O Juventude é o 19º com 8. E da lanterna, lamentavelmente, é o Sport, que conseguiu mais um pontinho no jogo contra o Internacional, né? Então, analisamos aí a rodada, falamos tudo sobre a rodada, né? As zebras que aconteceram, que para mim, o resultado do Mirassol em cima do São Paulo, até então São Paulo estava invicto, né? Não tinha perdido, principalmente lá no Morumbi, e o Mirassol carimbou o São Paulo, e sempre com o gol do ex, né? O King Reinaldo foi lá e caçapou. Vamos agora, hora e vez de falarmos do Clube do Seu Coração, meu querido Tony. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense que enfrentou no Vasco. Hoje o Clube do Seu Coração vai ser um pouco mais corrido, porque hoje nós falamos muito da convocação da Seleção Brasileira, falamos também da classificação, da rodada, então hoje vamos fazer uma suíte do Clube do Seu Coração, né? Estou começando falando do Fluminense, que venceu o Vasco no clássico de sábado, no Maracanã, casa cheia. O Fluminense saiu perdendo, o Fluminense venceu de virada, hein, gente? Venceu de virada. E sabe quem foi que fez o golaço do Fluminense? Rapaz, o vice-artilheiro do campeonato, o Vegete. O Vegete fez o gol do Fluminense, fez o gol de empate, né? O Vasco saiu na frente, um golaço, né? Do garoto que vem jogando bem, Rayan. Jogo muito congestionado no meio. Fazer aqui um preâmbulo desse jogo, né? Fazer uma análise rápida. O jogo foi muito congestionado no meio de campo, marcação dura, né? Começou com o Fluminense em cima, aí depois inverteu, o Vasco começou a fazer uma marcação mais firme, né? Adiantou os seus jogadores, de forma que a coisa melhorou e melhorou muito o Vasco, e conseguiu o seu gol. Aí no segundo tempo o Fluminense voltou modificado, né? As peças começaram a funcionar, e olha, cara, esse garoto, o Guga, fez um golaço antológico, um petardo de fora da área. Por quê? O Fluminense empatou com um gol contra do Verratti. É uma infelicidade. Eu fico questionando aqui o tempo todo, meu querido Tony de Luque e meus amigos. Por que essa besteira do centroavante sempre, quando o outro time ataca, vai lá para a zaga? O cara não tem característica, não tem cacuete de zagueiro. Então, numa jogada de linha de fundo, ele foi querer salvar, matou o Léo Jardim. Tem que acabar com isso. A não ser nos escanteios. Uma jogada normal, estava lá o Verratti, acabou fazendo um gol contra, complicando tudo, jogando por terra todo o esquema tático do Fernando Diniz, e o Vasco perdeu um jogo que certamente poderia, no mínimo, trazer um empate do Maracanã. O Fluminense agora volta a jogar da Sul-Americana, é o último jogo da rodada, já está classificado, no meu entender, já está classificado, e vai dar novamente para o Renato até mexer no time, rodar o time, né? Saindo do Fluminense, vamos falar do Vasco, o machão da gama, o gigante da colina, que tinha tudo, absolutamente tudo, para conseguir pelo menos um pontinho. Eu repito, o Vasco, se ganha do Fluminense, o Vasco é o 15º, se ganha, ia para 13 pontos. O Vasco estava com 9, tá com 10, se consegue o empate,
ia para 11. De repente ia ficar na frente do Internacional. Então, eu acho que foi um ponto em que o Vasco, com certeza, poderia ter obtido, né? E, na minha opinião também, o Felipe, eu sirvo de chamar o técnico do Vasco, Felipe, o Fernando Diniz, mexeu mal, na minha opinião. Mexeu mal. Não deveria ter colocado os jogadores que ele colocou no segundo tempo. Mas é assim mesmo, às vezes o técnico faz uma mexida no time, tentando ver se dá mais, né, consistência. E os jogadores que ele coloca, que está confiante, não rendem aquilo que ele esperava. Então, o segundo tempo foi praticamente todo do Fluminense. O Vasco só foi melhorado já nos 35, 40 do segundo tempo, porque foi com tudo para tentar o empate, mas não conseguiu, porque o Fluminense tem um tal de Fábio lá, que o cara agarra tudo. O Fábio fez defesas sensacionais, né? O Vasco criou algumas oportunidades, mas infelizmente não venceu. E eu volto a dizer, aqui, vou falar até com tristeza para a torcida vascaína, fizeram uma festa danada da vitória do Vasco contra o Fortaleza. E eu falei, olha, vamos com calma, o time do Vasco é limitado, o Vasco precisa urgentemente de zagueiros, né? Precisa de zagueiros. O Vasco, os dois zagueiros dele, se colocar no liquidificador, não sai um. Né? Ainda tem um menino lá que veio lá do Atlético Mineiro, inclusive está na reserva. Então o Vasco precisa do jogador que substitua com qualidade o Felipe Coutinho, que não jogou, fez uma falta danada, que é o cara de criação, e vamos agora voltar, né, para as próximas competições, né? Que agora vem Copa do Brasil e vem Sul-Americana. Vamos ver que bicho que vai dar. Saindo do Baixão da Gama, vamos falar do mais querido do Brasil. A torcida do Flamengo está com um sorriso de orelha a orelha, né? O Flamengo foi lá com um time muito desfalcado. Peças importantes que ficaram fora, né? Sobretudo jogadores ali de contenção, o Pulgar, que é um esteio ali na cabeça de área, o Dela Cruz, né? Os dois jogadores titulares ali da meiuca não tiveram condições de jogo. O Gerson, que jogou razoavelmente bem, o Gerson veio no sacrifício, fazendo jogos em cima de jogos, e ainda teve que saiu machucado, tomara que não seja, segundo fontes vindas lá do Ninho do Urubu, fizeram lá uma ressonância, fizeram um exame lá, parece que não é grave, né? O Flamengo já ganhou, não dá nem tempo de comemorar, né? Que já tem Libertadores agora no meio de semana, um jogo de vida ou morte. Então, vou falar desse jogo. Foi um jogo em que toda a mídia, principalmente a mídia paulista, o pessoal lá, nosso amigo do Sport TV, eu falo mesmo, deram o Palmeiras como favorito, que ia golear o Flamengo, não sei o quê, eu fiquei na minha. Falei, vou esperar. Futebol, meu amigo, só vence quando apto, coloca o apito na boca e termina o jogo e vê o resultado. Na hora que os times de jogadores entram em campo, são 11 contra 11. E vou falar para tu ali, ó, se for falar individualmente, mesmo com os desfalques, o Flamengo tem um elenco, né? E o Felipe Luiz colocou um time, sabe, competitivo. E eu vou falar hoje para você, nação, para você, torcedor rubro-negro do Brasil e do mundo. O Flamengo hoje tem a melhor zaga do futebol brasileiro. Tem os dois melhores zagueiros, né? Tem o Alexandre tá voando baixo. O Varela, que substituiu o Wesley, tá jogando demais. Depois ele foi pro meio de campo também. Cara, o cara tá jogando demais, né? Esse menino, o Everton Araújo, ele não é um bom passador, mas ele tem uma pegada muito forte, né? E o Luiz? O Luiz Araújo jogou demais, jogou barbaridade, né? Tá? Fez jogadas sensacionais, deixou o Arrasca na cara do gol, né? Deu combate. O Flamengo foi um time de guerreiro, né? Os caras honraram a camisa, honraram a nação, né? 2-0 foi um resultado justo. Eu poderia dizer, o Palmeiras perdeu. Perdeu porque tem o melhor goleiro do Brasil. Por isso que perdeu, né? E o Rossi defendeu o pênalti cobrado pelo Piquerez. Então, 2-0. A jogada do segundo gol do Flamengo foi uma obra-prima, né? Lateral cobrado, Pedro dá uma chapa, né? O Alacião dá o passe pro Ayrton Lucas sem olhar. Aquilo que o Ronaldinho Gaúcho fazia. Olhou para um lado e deu para o outro, cara. O Ayrton Lucas deu na cara do gol e 2-0. Resultado justo, o Flamengo aí tá firme,
diminuiu os 4 pontos, agora está com um pontinho só de diferença. Muitas águas vão rolar por debaixo dessa ponte, né? Então vamos aguardar agora. Quarta-feira tem outra guerra. O Flamengo joga pela Libertadores, precisa, na minha opinião, está classificado. Não vai perder. Já pensou se o Flamengo perde em casa para esse time fraquíssimo? Não vai perder. Vai ganhar e vai ganhar, apesar dos desfalques. Apesar de não contar com vários jogadores, vai vencer e vai passar para a próxima fase, quiçá até conquistar esse título. O diretor está falando que é para a gente correr, mas peraí, diretor, está faltando falar do Botafogo. Vamos falar agora do Botafogo. Botafogo que joga nessa quarta-feira. Botafogo que vive aí a expectativa de ter alguns jogadores convocados. Você vê, o Renato Paiva vai ter mais um tempo aí para preparar a equipe. Quer dizer, não vai preparar a equipe porque o Botafogo tá... Esqueci até. O Botafogo tá no Mundial de Clubes. Não vai ter tempo para nada não, meu irmão. Não vai ter tempo para nada. Vai jogar quarta-feira, né? Depois do final de semana. E vai tristeza. Agora, nesse jogo de quarta-feira, é provável que ele possa contar o jogador que, na minha opinião, faz a diferença do time do Botafogo. Chama-se Savarino. Esse cara joga demais. Desde que ele saiu do time, contundido, o time não rendeu mais absolutamente nada. Deu uma goleada aí e tal, mas só para inglês ver. Porque não foi aquele time consistente, né? O Botafogo que eu vi jogar foi o Botafogo contra o Palmeiras. Ali sim, ali eu vi o Botafogo. Campeão da Libertadores e campeão do Brasileiro. Então, eu acho que com a volta desses titulares, apesar que a zaga está se comportando muito bem, esse garoto da base e o Jair, que foi contratado por 190 milhões junto ao Santos, está dando conta do recado. 2 laterais bons, tem 3 reservas no lateral esquerdo. O Cuiabano jogando um pouco mais adiantado, com o Alex Telles ali do lado esquerdo. Né? Do lado direito ele tem o Matheus Pontes e tem também o Vitinho, 2 laterais bons. O Botafogo tem peça de reposição hoje. Né? Falta que esses jogadores que estão machucados voltem. Aí sim, aí o Botafogo, aí o torcedor Botafogo vai ver o Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro de 2024. Esse jogo contra o Ceará na quarta-feira, a gente vai falar muito aqui no programa Momento do Esporte, na quarta-feira, que vamos falar dos convocados também, vamos falar da Libertadores, né? Tem Libertadores, tem Sul-Americana. Quarta-feira vai ser uma saraivada de notícias aqui no Momento. Você sabe que aqui você não perde o lance. Então, eu convido você, e você que ainda não foi inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, aperte aí o sininho de notificação, porque muita gente me procura, fala, pô, Napoleão, teu programa tá redondo, e eu agradeço a você, onde quer que você esteja, do Oiapoque ao Chuí, mas inscreva-se no nosso canal. Momento do Esporte, Napa TV. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Napa TV, muito mais esporte para você. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau!